Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 43. O Retorno da Arca. Original publicado no dia 15 de julho de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre o retorno da Arca da Aliança. Já falamos sobre esse assunto brevemente, mas precisamos abranger a informação e entendê-la um pouco melhor. 1 Reis 8, 1 a 11. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Eles a estavam trazendo de volta. Verso 2. E todos os homens de Israel se juntaram, na festa, ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. A festa dos tabernáculos ocorre nesse mês. Verso 3. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam a ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. As varas foram removidas. Agora a arca estava num lugar permanente. Verso 9. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Isso aconteceu no templo de Salomão e tipificava a igreja do final dos tempos. O ponto-chave de tudo isso é trazer a arca de volta ao templo do Senhor, dentro da igreja. Isso aconteceu na festa dos tabernáculos, a última a ser observada. É um cenário profético dos últimos tempos. Sabemos que Deus tem adicionado verdade por todas as eras, principalmente desde o tempo da Reforma. Amós 9:11. Naquele dia, que é o dia que vivemos atualmente, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e ela será levantada como antes, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. É importante entender isso, pois a presença da arca vivificou a atmosfera, tornou-a explosiva. As pessoas saíram, a glória caiu, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. É uma imagem diferente da igreja atual, não é? No entanto, é algo que está vindo. A Arca da Aliança está presente no tabernáculo de Davi, que está no Monte Sião, e ao mesmo tempo a igreja antiga continua a fazer as coisas como sempre. Os mesmos rituais, no entanto, a presença da arca não está mais ali. Precisamos entender esse cenário. O tabernáculo de Moisés não estava tão longe dali, e as coisas continuavam como sempre, enquanto a de Davi estava aberta, no monte. É importante entender que ambas as posições estarão a milhas de distância uma da outra rapidamente. Isso fala sobre a posição da igreja, onde uma terá a manifestação do céu aberto, viverá na presença viva de Deus, enquanto a outra levará a vida diante da mesma forma, com os mesmos rituais, programas, etc. No Antigo Testamento, a arca havia sido tomada pelos filisteus e havia sido colocada no templo de Dagom, que era um de seus deuses principais. Vejamos o processo.
1 Samuel 5:2. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os dias Dode, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos, cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Quando a arca do Senhor verdadeiramente voltar para dentro da igreja, os deuses desse mundo cairão diante dela. A cabeça e mão estavam separados do corpo de Dagom. Quando o tabernáculo de Davi realmente estiver estabelecido na igreja, em nossos corações, os deuses desse mundo se prostrarão perante ela. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando Davi foi apontado rei, uma nova era havia começado em Israel. Ele representava um homem segundo o coração de Deus. É importante compreender isso. Atualmente, Deus busca homens e mulheres que tenham seu coração. Ele havia decidido trazer a arca de volta. Durante esse tempo, os filisteus estavam tendo problemas com ela e decidiram retorná-la a Israel. Não conseguiram lidar com a presença manifesta de Deus. Quando ela chegou em Bet-Semes, Israel, os israelitas tiveram problemas com ela. Os homens dessa cidade abriram a tampa da arca e 50.000 padeceram. Dali saiu um flash de luz que os matou. Por que isso ocorreu? Pois não estavam santificados ou purificados o bastante para carregar a glória, a presença de Deus, a Shekinah. É por isso que atualmente Deus está se movendo, requerendo um novo nível de santificação para que a igreja esteja pronta para o retorno da Arca da Aliança. Não queremos ver 50.000 pessoas padecerem na igreja, quando a presença de Deus se manifestar. 1 Samuel 6,19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo, e a quem subirá desde nós? 7:1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Eles não sabiam o que fazer com ela, então a trouxeram para a casa de Abinadab. Verso 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Creio que após a morte de 50.000 pessoas, Abinadab nunca foi espiar a arca. Mesmo assim, ele foi grandemente abençoado. A igreja continuava com seus rituais enquanto a arca estava na casa de Abinadab. A questão é, como trazê-la de volta? Como trazer de volta a manifestação da presença de Deus em nosso meio? Isso acontecerá, mas será que estamos prontos? Em 1 Crônicas 13, 3, 7-10 e 23, lemos o que Davi diz: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Carro? Isso é um problema. Eles tentaram trazer a arca em algo feito por mãos humanas. É importante atentar para isso. Todas as promoções das reuniões de avivamento não trarão a arca de volta, não trarão sua presença de volta. Não precisamos de uma igreja que se importa em ser amigável, mas uma onde a presença de Deus se manifesta com poder, onde a convicção do pecado em sua presença. Verso 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus
com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Talvez você pense que isso ocorreu injustamente. Quidom significa destruição. A eira existe para separar o verdadeiro do falso, o trigo do joio. O homem se envolveu nisso e acabou morto. O que fazer? Davi estava bravo com a situação. A arca representa Jesus e o Santíssimo Lugar. O sacerdote tinha que estar completamente santificado para poder ter acesso. Ao entrarmos nesse novo período, Deus requer de nós um novo nível de consagração e santificação a Ele, pois a Shekinah do Senhor virá à igreja e precisamos estar prontos. Santificação significa estar separado das coisas que nos contaminam. Há um outro registro a respeito desse acontecimento em outro livro bíblico. Vejamos 2 Samuel 6,12. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, se sacrificava ele bois e carneiros cevados. Segundo o volume 3 do comentário bíblico Expositor's Bible Commentary, a procissão levou semanas para poder chegar ao Monte Sião, pois tinham que parar, matar o boi, prepará-lo e oferecê-lo como sacrifício a cerca de cada 5,5 metros de caminhada. É interessante notar que eles estavam adorando, cantando, dançando. Isso é um ingrediente que está faltando na igreja, a verdadeira adoração. São pouquíssimas as igrejas que realmente têm verdadeira adoração. Louvor não é adoração. Paulo falou sobre isso em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No original, a palavra culto significa adoração. Pensamos que adoramos quando estamos cantando, etc. Mas adoração é a entrega, o render de nossas vidas ao Senhor. É um sacrifício. Davi finalmente fez a coisa correta. Adoração a cada 5,5 metros. Apesar de ter levado semanas até chegar ao monte, ele não queria arriscar qualquer coisa. A arca representa Jesus, a qual está dentro de você. Dentro de você há um lugar santo, onde a arca está presente.